Amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Gente, é o seguinte, vim aqui rapidamente, né, fazer esse vídeo aqui para vocês, para falar sobre a repercussão, né, toda a repercussão do atual cenário político do Brasil, né. Anteriormente já tinha feito um vídeo acerca da vitória do Lula sobre Bolsonaro, né. Até recentemente Bolsonaro não tinha se pronunciado acerca de tudo que aconteceu, das eleições, do resultado. E recentemente ele se pronunciou não acerca, né, da sua derrota para o Lula nas urnas de forma democrática, né, sem corrupção, sem fraude, não. Ele não falou sobre isso, até porque ele não reconheceu a sua derrota nas urnas e não reconheceu a vitória de Lula, né, no último domingo. Mas ele falou ali para sua bolha, né, para sua massa gadista, ali para os gados, né, para de fato aqueles seus apoiadores, né? Só foi para esses que ele falou. Você viu que não é nem algo verdadeiro, transparente. Você viu que ele leu um texto ali simplesmente e pronto, né? Só leu e saiu de forma arrogante, como sempre. Mas enfim, vim falar aqui sobre a repercussão, né, da vitória de Lula no mundo, né? A gente sabe dos absurdos que Lula ele fez, né? A gente sabe do roubo bilionário que ele orquestrou, né? Ainda existe, é lógico que existem pessoas que acreditam que Lula não roubou, né? Que acreditam em Papai Noel também, acreditam em contos de fadas, mas enfim, isso aí, estamos num país democrático que temos que respeitar a opinião de todo mundo. Diferente do que o louco do Bolsonaro pregou, né, nos últimos anos. Cara, é como eu falei no vídeo anterior, se o Lula está hoje na presidência da República, agradeça a Bolsonaro, é simples. Cara, Bolsonaro indicou Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Quem foi Cássio Nunes? Foi o cara que votou a favor, né, da absolvição de Lula, né, da liberdade de Lula para que Lula pudesse concorrer à presidência da República. É simples. Bolsonaro colocou um PGR, né, Augusto Aras, um cara que era advogado do PT, um cara que tem fortes vínculos, né, com o PT. Cara, pelo amor de Deus, só não enxerga isso quem está louco, maluco, fanático, que é burro, né? Enquanto isso, o gado tá nas ruas ali, protestando, levando tiro de borracha, né? Levando spray de pimenta na cara, levando cipoada de cacetete, porque é idólatra, é burro, né? E não adianta, Bolsonaro perdeu de forma democrática, não há fraude, não houve fraude, né? Não há, você vê que de fato foi verdadeiro, até os próprios bolsonaristas, né? Os políticos que venceram nas urnas, os bolsonaristas reconheceram a vitória de Lula, né? Porque se eles não reconhecessem, seria uma extrema hipocrisia, porque para eles não houve fraude, eles foram eleitos, mas para Bolsonaro houve fraude, mas que lógica é essa? Então, cara, não houve fraude, acaba com isso, tira isso da sua cabeça. Bolsonaro perdeu de forma democrática, porque foi um governo terrível. Foram 4 anos de governo criminoso, eu diria assim, né? Governo irresponsável com a compra das vacinas, né? Corrupto no que diz respeito às rachadinhas, o fundão, né, eleitoral, ao orçamento secreto. Cara, enfim, a gente até trava porque são tantas informações, são tanta corrupção, né, que a gente fala com frequência, que fica até chato a gente ficar repetindo as mesmas coisas. Mas é fato, né? E contra fatos não há argumentos. Bolsonaro perdeu de forma democrática, não há o que fazer, né? Não há o que fazer. Se ele fosse um cara no mínimo inteligente e não fosse tão burro e idiota, ele reconhecia a sua derrota nas urnas e se prepararia para as próximas eleições, né? Eu estou falando aqui politicamente, né? Manteria ali as suas bases, né? Manteria ali o seu apoio e pronto, e acabava com essa loucura, acabava com esses atos irresponsáveis de ficar calado, né? De falar só para sua massa e não reconhecer. Cara, o mundo já reconheceu a vitória de Lula, porque de fato foi de forma democrática. A China reconheceu, os Estados Unidos reconheceu, a Europa reconheceu. Cara, mais de 50 chefes de estados, mais de 50 presidentes pelo mundo reconheceu a vitória de Lula, porque é um fato, cara. É um fato. O Bolsonaro teve a oportunidade de sepultar o PT no começo de 2019, quando assumiu o governo. Mas a partir do momento que Bolsonaro entrou, o PT também entrou junto, né? Então o Bolsonaro é simplesmente o PT disfarçado com a bandeira do Brasil. É simples. Ele teve a oportunidade de fazer isso, mas ele fez tudo ao contrário. Tudo que o PT queria fazer, ele fez. Todas as pautas ele adiantou. Enfim, ele ressuscitou o PT. Ponto final, cara. Não há o que fazer, né?
Vocês que estão indo pras ruas protestar a favor de Bolsonaro, né, pedir intervenção militar, cara, parem de ser burros, parem de ser gados, parem de ser idiotas, pelo amor de Deus. Não vai haver intervenção militar. O exército não está com o Bolsonaro. O maior chefe do exército hoje é Lula. É o cara que foi eleito de forma democrática. Entendam isso de uma vez por todas, cara. Não há o que fazer. Bolsonaro perdeu nas urnas de forma democrática porque foi burro, irresponsável e corrupto. Isso é um fato. E pode esperar sim, né, no futuro recente, a prisão de Bolsonaro. Isso é um fato, cara. Porque quando acabar o sigilo, né, quando ele perder todas aquelas blindagens, né, que um político tem, ele vai ser investigado e ele vai rodar. Isso é um fato, cara. Isso é um fato. Mas como eu falei aqui, se ele fosse um cara no mínimo inteligente, ele reconheceria a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, iria preparar a sua base, porque muitos senadores bolsonaristas foram eleitos, muitos deputados bolsonaristas foram eleitos, de modo que vai ser extremamente difícil para Lula governar, né? Extremamente difícil. E pode esquecer essas pautas de ideologia de gênero, essas pautas de aborto. Lula não vai tocar nisso, ele não tem força para aprovar essas coisas. Ele não tem como aprovar, o Senado e o Congresso não vão deixar isso. Pelo amor de Deus, cara, parem de ser burros. Pesquisem o mínimo possível. Pelo amor de Deus, se você pesquisar, você vai ver que foi Bolsonaro que reergueu o Lula e ponto final. E ele perdeu porque ele foi ruim. Ele é burro. Foram 4 anos de governo burro, irresponsável, corrupto e mau. É uma lógica, cara. Se você ver as declarações de um cara na pandemia, durante a pandemia, no socorreiro, e daí... Cara, pelo amor de Deus, cara. São coisas absurdas, a gente cansa, a gente fica cansado, cara, de lutar, de falar, porque quanto mais você fala, mais o povo fica... Parece que o povo fica emburrificado, fica ali... Cara, é terrível, cara. É terrível. Mas infelizmente são os fatos, né? Ele se declarou recentemente, né? Falou, como eu falei aqui já, para sua massa gadista, né? Só para isso. Bolsonaro tinha isolado o mundo do Brasil, ou isolado o Brasil do mundo, né? Tinha isolado o Brasil, estava isolado do mundo, isso é um fato, né? Ele, quando se tratou de relações internacionais, o cara, como em tudo, né, do governo, ele foi terrivelmente péssimo, né? Que se aproximar agora da Rússia diante de uma guerra, cara, onde a Ucrânia foi atacada, a Ucrânia perdeu a sua democracia, né? Quase perdeu porque eles estão lutando, foi invadida, enfim, perdeu terrenos para a Rússia totalmente errada, né? Invadiu o território da Ucrânia. Lógico que tentou no contexto histórico, enfim, mas isso é uma conversa para outra hora. Mas o fato é que a Ucrânia foi agredida. E o mundo todo ficou do lado da Ucrânia. Só o imbecil do Bolsonaro que ficou do lado da Rússia, do ditador, né? Do Vladimir Putin. Enfim, cara, é absurdo. Mas é isso aí, gente. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Mostre para mais pessoas, para que as pessoas possam abrir os olhos e enxergar a verdade, né? Para que a gente possa, um dia, quem sabe, mudar esse país através da democracia, de forma democrática. Porque o melhor caminho para qualquer problema é sempre a democracia, né? É sempre a forma pacífica, e não intervenção, e não ditadura. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Só leva a mais tristeza, sofrimento, né? E perdas. Então compartilha esse vídeo, mostra um amigo teu, dá um like para que esse vídeo possa ter mais relevância. E tamo junto, Deus abençoe a todos.